Bom, então, Carol, você vai nos brindar hoje coordenando a reunião, né? Fico muito feliz de você ter aceito, né? E nós sempre terá dinâmica. Se um homem está fazendo a apresentação da sua corrente filosófica e espiritualista, uma mulher coordena. Se a mulher estiver apresentando, o homem coordena. Tá certo? Então, Carol, com você com a palavra. Bom, boa noite a todos. Sou Carolina, da Legião da Boa Vontade. Acho que todos aqui já me conhecem, né? Do Templo da Boa Vontade. Só para a gente abrir aqui essa roda de conversa, né? Esse encontro interreligioso, quero só dedicar aqui para todos, né? Essa reflexão que é do fundador do Templo da Boa Vontade aqui em Brasília, Paiva Neto, que ele diz assim: o coração torna-se mais propenso a ouvir quando o amor é o fundamento do diálogo. E é esse o nosso fundamento aqui, né? Por isso que nós estamos aí dispostos a ouvir, a aprender, a crescer cada vez mais. Né? Então, hoje nós contamos com o Pai Olímpio, da Umbanda, que vai trazer para a gente a contribuição da Umbanda para a construção da paz em tempos de conflito. Ele vai fazer a apresentação, depois a gente abre, então, para os comentários, as perguntas, né? Fica à vontade, Olímpio. Boa noite, né? Boa noite a todos. Meu nome é Olímpio, sou sacerdote de Umbanda. O áudio tá bom? Dá para vocês me escutarem bem? Sim. Beleza. Então, assim, eu agradeço profundamente mesmo a oportunidade que está sendo dada para mim, né? De ter espaços para poder falar sobre a Umbanda. Nessa apresentação, eu quero deixar assim claro, né? Sempre bom deixar claro que a gente fala sobre uma vertente religiosa, a gente nunca tem o interesse de converter ninguém a nada, ou de querer provar que existe uma razão superior à outra. É apenas um olhar diferente sobre espiritualidade, sobre fé, sobre pontos de vista que levam em consideração principalmente a ancestralidade. A Umbanda está muito presa à questão de ancestrais, é um culto a ancestrais, assim. Enfim. É, eu estou aqui para compartilhar aquilo que encontrei quando tive a oportunidade também de conhecer a Umbanda. Eu faço parte de um país predominantemente cristão, então a maioria das pessoas no Brasil pensam como cristãs, querendo ou não. O senso comum brasileiro ele está preso não vou dizer preso, mas ele está atrelado, ele está assim submerso no pensamento cristão de que existe um Deus Pai, um Deus Filho, um Espírito Santo, uma mãe de Jesus. Todos esses arquétipos eles estão presos no imaginário das pessoas. E eu nasci em um lar cristão e fiz parte disso. E durante muito tempo eu nutri também dentro de mim alguns pensamentos, eh, talvez até preconceituosos com relação a tudo que fosse afro-religioso. Mas, enfim, eu cresci, eu vou responder a pergunta principal, né? Como que a Umbanda contribui, mas é necessário essa pequena introdução. Então lá pelos meus 30 anos, né? Eu conheci a Umbanda, conheci uma casa de Umbanda e vários preconceitos que eu tinha caíram por terra. Eu encontrei uma casa onde havia acolhimento, não havia julgamento de raça, de etnia, de sexualidade, de identidade de gênero. Nada disso importa no universo umbandista. O arcabouço filosófico que está presente na maioria das casas de Umbanda não leva em consideração essas características humanas, entendeu? Então isso me pareceu muito inclusivo. A casa de Umbanda, principalmente, assim, às vezes é até comum a gente ver muitos homossexuais, muitos transgêneros. Isso mexeu muito assim com tantas, como é que eu posso dizer, com tantas crenças que eu tinha, caíram por terra. Me parece que pessoas que são discriminadas em outros locais encontram acolhimento nas casas de Umbanda. Mas enfim, tudo essa história, e eu fiz parte de várias casas e me tornei um bandista, frequentei algumas casas, fui filho de outras casas, passei por rituais, passei por iniciações, até chegar ao ponto de abrir a minha própria casa. Mas, assim,
Até hoje eu me lembro da emoção de entrar pela primeira vez em um terreiro, de sentir o cheiro das ervas, de, sabe, as velas, o toque dos atabaques, dos tambores. É, igual eu falei no início da minha exposição, não tem nenhum interesse de converter ninguém a nada, mas, assim, segundo o meu conjunto de crenças, de que há outras vidas, e que o tempo não é linear, o tempo é cíclico, e que a gente vai e volta, enfim, é, parece ser coisas de outras vidas mesmo, há coisas que fazem tanto sentido para algumas pessoas e para outras não, né? Mas, enfim, falando sobre a Umbanda, existem religiões que elas não têm manifestação de espíritos, né, manifestação de entidades, de ancestrais que já se foram, mas existem religiões que existem as manifestações dessas consciências externas, né, que vão chamar de entidade, espírito, fantasma, chame o que quiser, né? Religiões na Indonésia, na China, na Austrália, né, na própria em África tem várias religiões e a Umbanda é assim também. E nas casas de Umbanda, nas reuniões que nós chamamos de giras, existe a manifestação desses espíritos. Esses espíritos, na minha leitura, eu diria que eles são arquétipos. Eles vestem o arquétipo que são mais comuns da nossa sociedade. Nós somos brasileiros, frutos dessa terra, então alguns arquétipos são muito presentes no nosso imaginário. Existem vários, mas tem dois em específico. Se você falar de tudo, aí a reunião fica muito grande. Mas tem dois que são centrais nos cultos de Umbanda, nas giras, que nós chamamos de pretos velhos e caboclos. Pretos velhos são os reis escravizados que passaram por essa terra, sofreram bastante e voltam para conversar, para aconselhar, para dar algum norte para as pessoas. E caboclos são os indígenas, né, os povos originários que de alguma forma também voltam, incorporam nos médiuns de Umbanda para falar alguma coisa com as pessoas que buscam essa caridade, né? Os pretos velhos, eu diria que uma das maiores riquezas que eu encontrei foi dos pretos velhos, né? Eles ensinam a paciência diante da adversidade, a humildade, né? Sabe, a serenidade, perdoar, enfim, veja, pessoas que sofreram tanto na mão dos seus escravizadores e mesmo assim ainda voltam para dar uma palavra de consolo para os ancestrais de seus escravizadores. Eu acho que não existe assim, talvez exista, não sei, mas uma lição tão grande de perdão, uma lição tão grande de que o ego deve ser derrubado a qualquer custo, sabe? Outro arquétipo que nós encontramos nos espíritos que incorporam nas casas de Umbanda são a dos caboclos. Os caboclos representam, são os indígenas, né? E eles sempre trazem mensagens de coragem, de disciplina, de responsabilidade, né? Eles nos lembram que a espiritualidade não significa fugir da realidade, mas enfrentá-la com consciência e dignidade. Então, o conselho de um caboclo em uma casa de Umbanda sempre vai colocar você frente a frente com aquilo que você deve enfrentar, né? Eu acho que em tempos de conflito, eu estou começando a responder agora a pergunta, em tempos de conflito que nós vivemos nessa sociedade moderna, em tempos de tanta polarização, me parece muito, me parece muito interessante a mensagem que a Umbanda traz. A mensagem do preto velho, a mensagem do caboclo, a mensagem do erê, que é a criança interna que existe dentro de cada um de nós. Em algum momento elas veem, incorporam e apresentam para as pessoas toda a simplicidade, toda a inocência, toda a pureza do coração de uma criança. Eu falo de erês, de pretos velhos, de caboclos, mas também de marujos, de boiadeiros e de vários outros arquétipos que são importantes para essa nossa brasilidade e que aparecem nas casas de Umbanda. A Umbanda, como ela é uma síntese, é uma amálgama de vários conhecimentos, por isso que ela é uma religião considerada genuinamente brasileira, né? Porque ela é feita por brasileiras e ela é essa amálgama de conhecimentos do catolicismo popular, do espiritismo kardecista, o xamanismo dos indígenas dessa terra e os conhecimentos dos escravizados que vêm. Tudo isso é colocado em um mesmo lugar. Ela é a cara do Brasil.
O Brasil é essa mistura de escravizados com povos originários com descendentes europeus. Isso é o Brasil, e isso é a Umbanda. A Umbanda traz todos esses conhecimentos. Um traço importante que ela traz dos nossos ancestrais ex-escravizados são as suas divindades, que na minha leitura também são arquétipos, que nós chamamos de orixás. Cada orixá, ele é sintetizado por uma figura, uma, um fenômeno da natureza, Inhaçã, a ventania, Oiá é o raio, Iemanjá é o mar, e tem todas essas representações, mas cada um deles também traz um valor central, né? O valor da justiça, da coragem, do acolhimento, da fé, do equilíbrio. Para mim, caiu. Oi? Tá, volta um pouquinho. É que você estava falando que travou, aí estava falando dos orixás, que para você cada um deles. Ah, sim, perdão. Então, cada um dos orixás, eles trazem valores, né? Eles são representados por figuras, por fenômenos da natureza, por pedreiras. Xangô é as pedreiras, é representado pelas pedreiras. Oxóssi é representado pelas matas, né? Pelo verde, pela floresta. Iemanjá é representada pelo mar, né? Aliás, originalmente em terras africanas por um rio, mas aqui ela é tornada a rainha dos mares, enfim. Mas cada um deles tem um valor simbólico muito forte também, né? Valores como justiça, superação, equilíbrio, fé, coragem, né? Oxalá é o orixá da fé, é o orixá da paz, é o orixá do branco. Xangô é o orixá da justiça. Ogum é o orixá da guerra, mas não a guerra de ferir o outro. É aquela guerra que você entende ela como aquela guerra que você vai travar diariamente, de acordar cedo, de lavar o rosto, de pegar o carro e trabalhar, né? Oxóssi é o caçador das matas, é aquele que vai caçar, vai trazer o sustento para sua casa. Então, a pessoa que está submersa nesse conhecimento, inconscientemente, ela agrega para si esses valores de tentar ser justo, tentar ser honesto, tentar buscar as coisas para sua casa e não cruzar os braços e esperar que venha de fonte divina. Mas Oxóssi ensina a caçar, Xangô ensina a ser justo, sabe? Então, em tempos de conflito, nessa nossa sociedade moderna, conhecimentos da Umbanda me parecem muito interessantes para que as pessoas tragam esses conhecimentos para si. Eu falo novamente, de forma alguma querer converter ninguém a ser um bandista a partir de agora, mas pelo menos levar em consideração que as pessoas de Umbanda, elas já caminham nessa direção. Claro, ninguém é santo, ninguém é perfeito, e existe mau caráter dentro e fora da Umbanda, dentro e fora de qualquer lugar. Mas, assim, é, inicialmente, antes de ser um bandista, eu acreditei que na Umbanda existia o mal, porque como assim a gente é povoado, a gente é inundado por pensamentos preconceituosos sobre as religiões de matriz africana. Mas eu conheci de perto e vi que isso é uma inverdade, né? A Umbanda, ela tem um lema, né? Que é o lema que fala que é a prática da espiritualidade para a caridade. Não só a caridade física, de você doar uma cesta básica, mas sim também uma cesta básica, por que não? Mas a caridade de você dar uma palavra, levar uma pessoa para um aconselhamento, sabe? Existe muitas matizes nessa possibilidade de fazer a caridade, né? Infelizmente, a gente esbarra pela questão do racismo e a intolerância, né? As religiões de matriz africana, elas sofrem o preconceito, e isso impede com que conhecimentos da Umbanda, ou pelo menos conhecimentos de origem de diáspora, né? Cheguem às escolas. Existem leis para que os conhecimentos, a cultura afro chegue às escolas, mas a gente vê de vez em quando a gente vê, né, nas reportagens que tem alguns pais que não permitem, fala que vai ensinar macumba para o meu filho e que vai fazer meu filho ficar do mal, e impede, e assim, com uma grande ignorância, impedir que os filhos tomem parte desse conhecimento e, pelo contrário, ensina o amor, ensina a caridade, ensina o perdão, ensina a trabalhar, ensina a correr atrás dos seus objetivos. No final das contas, é isso que se aprende em uma casa de umbanda, é isso que um caboclo fala, sabe? Quando um preto velho fala com você, ele fala para você perdoar, para você não ter raiva, para você não guardar rancor, sabe?
Enfim, a Umbanda, como eu disse, ela é uma expressão genuína, genuinamente brasileira, né? Ela é formada por esses conhecimentos, né? Conforme eu falei. E existem, eu faço algumas leituras, inclusive eu estava até com, com o meu Joseph Campbell aqui, que eu gosto muito de antropologia, mas tem alguns outros antropólogos que eu gostei muito de passar por eles. O Roger Bastide, ele é do início do século, né? Então ele fala muito sobre essa questão que é a capacidade, né, de preservar valores humanos. A Umbanda ela tem essa capacidade, mesmo enfrentando tanto racismo, tanta discriminação, tanta oposição de pessoas que queimam terreiros, que hostilizam umbandistas, e mesmo assim a Umbanda ela é uma expressão de resistência mesmo, uma resistência negra e indígena, né? Tem o Wagner Gonçalves, se eu não me engano, é Wagner Gonçalves também. Ele fala muito que a Umbanda constitui assim um espaço muito importante na identidade brasileira. Existem muitos, existem muitas, como é que eu posso dizer, simbólicos da linguagem brasileira que são parte do conhecimento umbandista, né? Que as pessoas não percebem, mas às vezes aquela brincadeira de estar bebendo uma cachaça e joga uma para o santo. Isso é isso é um preceito umbandista, só que não dessa forma, é claro, né? Quando você oferece alguma coisa para alguma entidade, você não oferece desse jeito, na brincadeira. Mas isso sim é um reflexo do pensamento umbandista. Então, jogar uma cachaça para o santo, fazer um benzimento, fazer uma oração nas costas da pessoa. Existem várias e várias e vários exemplos que eu poderia dar aqui de que as pessoas, elas trazem na sua linguagem, mesmo que de forma inconsciência, traços da Umbanda, o pensamento no seu Zé Pilintra, que para muitas pessoas é um grande protetor, existe a Praça de Seu Zé, no Rio de Janeiro, é um personagem até folclórico, né? Mas que sim, também faz parte do universo umbandista, né? E, bom, é isso. O que eu tenho para dizer é que, para mim, assim, agradecer essa oportunidade de dividir um pouco, na verdade, dividir muito pouco, né? Porque tem muito a se falar da Umbanda. Mas, assim, eu espero muito ainda participar de um mundo em que haja mais liberdade para as pessoas falarem abertamente sobre Umbanda, sobre Candomblé, sobre a fé Bahá'í, sobre o hinduísmo, sobre o budismo, nas escolas, para as pessoas, no trabalho, sem serem hostilizadas, porque todas essas fés, no final das contas, o que elas buscam é a paz, é o amor, é a caridade. Até hoje, todas as palestras, todas as falas que eu ouvi dos senhores e das senhoras aqui, e em lugares que eu participei, eu vejo que, no final das contas, as religiões, o cerne delas é o mesmo, é que as pessoas se curem, que as pessoas não adoeçam e não maltratem as outras, não adoeçam as outras, né? E a Umbanda também, ela faz parte disso, né? Aquela ideia que eu tinha de que um bandista vai passar a vida inteira caçando um para fazer uma macumba, para fazer o mal para o outro, isso não é verdade, né? Assim, eu até falo para alguns colegas, sinto muito se você pensou isso, você enganou completamente. A Umbanda, pelo contrário, ela quer a paz, ela quer o amor, ela quer que as pessoas trabalhem, arrumem emprego e cada um cuide da sua vida, né? E, bom, basicamente é isso. Parabéns, Pai Olímpio. Muito esclarecedor, né? A gente poder ouvir de alguém que vive, né? Não ouvir de alguém que acha que é isso, que acha que é aquilo, né? A gente percebe na fala do Pai Olímpio quanto o conhecimento é libertador, né? A partir do momento que ele foi lá e conhecer de verdade, não só ouvir, não só através da fala de outra pessoa, que muitas das vezes também não conhece, né, Pai Olímpio? É verdade. Aí ele conseguiu abrir os olhos e abrir o coração para poder receber essa cultura, essa tradição em sua vida. Eu queria abrir já para os comentários, para quem for também trazer alguma pergunta. Não sei, a Rita saiu, né? Ela acho que ela não conseguiu. Então, eu vou abrir aqui. Eu vou começar, então, né, pela ordem, do representante do cristianismo, né? Mas eu queria comentar isso, né? A questão do que o próprio Cristo ensina a todos nós, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente se abre, se dispõe a conhecer mais um pouco do outro, isso já aconteceu comigo também,
né, de pessoas julgarem, porque a sua tradição é assim, é desse jeito, vocês fazem isso. Eu falei, mas você já conhece? Não, eu ouvi falar. Mas você não conhece, vai conhecer, vai saber de perto, né? E isso para todos, e a gente está disposto a isso, né? Porque como o Pai Olímpio destacou, as religiões, elas estão ali para ensinar esses valores, a vivência da caridade, a vivência da justiça, do respeito, do amor. Ou seja, a religião ela existe para tornar o ser humano melhor. Então, a partir do momento que uma religião faz com que um ser humano tente prejudicar o outro, ela não está cumprindo a sua missão, né? Lá na LBV, a gente diz que a religião não pode ser um ringue de lutas livre. Ela tem que ser ali para cada um compartilhar, como acontece aqui no grupo, né? Sem desrespeitar o ponto de vista do outro, trazer o que você pensa, aprender, acolher a todos, né? Rita, conseguiu? Seja bem-vinda. Oi, pessoal, tudo bem? Peço mil desculpas a vocês, mas é que eu peguei um trânsito muito grande e eu estava tentando me conectar pelo celular para não perder o início da reunião, mas não estava dando certo. Aí agora eu cheguei em casa correndo, mas consegui pelo menos entrar atrasada, me desculpem, mas estou aqui. Muito obrigada. Prazer conhecer. Muito prazer, eu sou lá do Templo Zulai, né? Na verdade, esse convite foi para a nossa abadesa, para a Mestra Melhor, mas ela está no Chile, devido a uma conferência, né? Então, hoje eu estou aqui participando, mas com certeza na próxima ela vai fazer todo o esforço aí para poder participar também. Que bom, seja bem-vinda, a gente fica muito feliz, viu? Você então não conseguiu chegar, você não conseguiu ouvir a fala do Pai Olímpio, né? Não consegui. Quando eu conectei, eu já não estava conseguindo ouvir, né? E depois, quando eu conectei, ele já não estava mais falando. Uma Sim. pena. Ele é representante da Umbanda, trouxe aqui para a gente, né, a sua experiência de vida, que ele vive lá, o que ele aprende, o quanto os preconceitos, as barreiras dos preconceitos foram quebradas, né? E hoje ele atua na Umbanda pela construção da paz, mesmo no tempo de conflitos que a gente vive, né? Mas também levando e trabalhando, como tantas outras religiões também conduzem os seus seguidores para essa construção da paz. Ai, muito bom. Assim, nossa, é sensacional, né? Quando a gente consegue ver que todos continuam lutando por isso, né? Falando de paz, de amor. A gente está num mundo aí tão complicado, né? Tão intolerante. Então, isso é muito bom. Me perdoe, Olímpio, por eu não conseguir te ouvir, mas eu tenho certeza que não vai faltar a oportunidade, né? Eu agradeço. Fico muito feliz em estar aqui. Muito obrigada aí pelo convite e espero também um dia que a gente possa se encontrar pessoalmente, ou no Templo Zulai, ou em qualquer outro lugar para se conhecer melhor. Eu espero, sim. Com certeza, quando estiver em Brasília, já é nossa convidada para conhecer as nossas casas. Tá certo, então, muito obrigada. Pastor Levi Silvestre também entrando aqui com a gente. Obrigado, noite, pastor. Gente. Hulk, todos os demais. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Pastor Levi, a gente hoje está recebendo aqui a Rita, né, pela primeira vez participando. Ela é de São Paulo, do Templo Zulai, representante budista. Esse é o pastor Levi, também com a gente, sempre participa todos os meses, né? Muito prazer, pastor, muito prazer. Prazer. Bom, Olímpio. Bom, pastor. Solange. Eu vou pedir, inclusive, com ele hoje, Aldete. Tudo bem, graças. Eu vou pedir, inclusive, para cada um se apresentar, porque a Rita, ela conheceu, por enquanto, o Pai Olímpio e o pastor Levi, né? Rita, eu sou Carolina Dutra, sou do Templo da Boa Vontade, da Legião da Boa Vontade, aqui em Brasília, Distrito Federal. Ela traz em sua tradição o cristianismo, né? Acreditando na espiritualidade, na vida eterna, né? Então, quando tiver a oportunidade, nossa convidada para vir aqui em Brasília, no Templo da Boa Vontade. Tá ótimo. Muito obrigado, Carolina. A gente tem alguns representantes aí em Brasília também. Eu acabei não me apresentando, eu me apresentei, mas nem falei direito, nem sei se eu posso só explicar do templo ou você posso fazer isso depois. Aí quem vai saber responder isso é o senhor Hulk.
fechado, Hulk. Agradeço muito a Rita, o pastor Levi, que estava em outro compromisso também, né? A Rita, que estava no trânsito, né? Eu morei em São Paulo é terrível, não dá para a gente se programar para chegar em casa, né? Então, ô Rita, você ou pode falar de você um pouquinho, ou um pouquinho o que é o Templo Zulai, né? Eu acho que isso ajudaria muito a gente e, infelizmente, você perdeu a fala do querido Olímpio, né? Talvez a gente pudesse fazer o seguinte, fazer uma rodada sobre o pessoal que esteve presente, eles participam, e depois a gente abre a palavra, então, para informações complementares, e você teria aí o espaço para falar um pouquinho sobre o Templo Zulai. Pode ser? Claro, como vocês acharem melhor, perfeito. Tá certo. Querida Solange, a palavra é sua. Se puder já se apresentar também, Solange, além dos comentários, para que aí a Rita já vai conhecendo. Abre o Tá microfone, fechado o Solange. Tá microfone. fechado. Meu nome é Solange Vaz de Santos, represento o Espiritismo. Eu frequento a Federação Espírita do Distrito Federal e a casa de origem é o Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, na L2 Sul. É o mesmo problema que o pai Olímpio falou, que a gente, sem conhecer, e a Carol acabou reforçando, a gente tem preconceito sem ter o contato, nem pelo menos abrir um livro, alguma coisa para sobre a outra religião. E assim não foi diferente da Umbanda. E a gente não conseguia entender porque a Umbanda e o Espiritismo não é se tem a mesma função, o mesmo objetivo, e está diferente. Mas depois, com esse contato com esse grupo, a gente foi aprendendo, né? Além de conhecer, a respeitar e a entender por causa que ele mesmo falou. Quem sabe é de outras, como nós acreditamos, na reencarnação, que a identificação daquele sentimento, daquele pensamento, e acaba a gente se direcionando naquilo que não vai nos responder o nosso íntimo. E como ele falou, se aí a Carol também reforçou, se a religião foi para religar ao Pai, né? Isso, todos fazem isso, todos que acreditam. E não é diferente a Umbanda. É a mesma coisa nós, da espírita. Agora, eu gostaria de perguntar para o pai Olímpio, que as mesmas, os santos, assim posso dizer, os espíritos que trabalham na gira, que vocês, né, que sem ser reunião mediúnica para nós, é o mesmo que acontece no candomblé. São os mesmos que lá falam no Xangô, vocês falam orixás. Essa a diferença que há. Ou é os mesmos, né? Então, Solange, eu também sou de candomblé, eu também tenho 2 iniciações no candomblé, tive uma grande vivência, né? Porque existe uma proximidade muito grande entre Umbanda e candomblé. Em algum outro momento a gente pode dizer qual é a diferença e qual é. Mas, assim, a grosso modo, eu diria que orixás são como, assim, eu vou fazer uma analogia assim, bem rudimentar, é como se fossem santos, igual a gente tem São Jerônimo, São Cristóvão, São Jorge, né? São como se fossem divindades, né? Já as entidades, aqueles espíritos que incorporam, igual as sessões mediúnicas que acontecem nas casas espíritas, eu já frequentei uma época também a comunhão espírita ali na 604, eu conheço de perto o trabalho da kardecismo, trabalho maravilhoso das casas de vocês. Esses espíritos, nós consideramos eles, né, como pessoas que já se foram. Na Umbanda, a gente enxerga eles muito como ancestrais mesmo, alguém que de alguma forma tenha ligação com a gente. Então, eu diria que existe 2 categorias de incorporação. A incorporação dos espíritos, né,
que na casa de kardecista a gente vai chamar da sessão mediúnica. Esses espíritos, na minha leitura, são consciências externas, pessoas que já se foram, que de alguma forma conseguem usar o nosso aparelho físico para se manifestar, para falar, para orientar, né? Já a incorporação de orixá, eu tenho, na minha perspectiva, uma interpretação assim até polêmica, porque alguns não concordam com a minha interpretação sobre a incorporação de orixá, mas eu já incorporei orixá e eu sinto como se não fosse uma incorporação, mas é como se fosse uma excorporação. É algo que você tem dentro de você. É aquela palavra que eu gosto muito de usar. São arquétipos. É como Carl Jung falava, nós temos arquétipos no nosso psicologismo, do rei, do herói, do bobo, do feiticeiro, da rainha, enfim, nós temos essa porção arquetípica dentro de nós mesmos. E aí, a música, o tambor, aquela alquimia de ervas queimando e de músicas, de uma linguagem ancestral que nem nós conhecemos, mas de alguma forma ela toca o mais fundo de nossa alma, faz com que nós tiremos, né, de dentro de nós mesmos esses arquétipos que são transliterados em figuras mitológicas, Xangô, Ogum, Iemanjá, Nanã, Oxum, todos esses arquétipos que representam ou o amor, ou a justiça, enfim. Então, essa é a minha resposta. Assim, desculpa se eu sou prolixo nas respostas, mas eu diria então que são duas categorias de entidades. É aquela relação que você constrói com aquele seu ancestral, que aos poucos ele vai vindo e, enfim, isso é muito particular de cada médium, mas em algum momento, e depois desse desenvolvimento que nós passamos na casa de Umbanda, você passa a ter essa simbiose com esse ancestral. Você permite que ele use o seu aparelho físico para falar, para dançar, para fazer uma reza, enfim. Já a incorporação de orixá, eu me permito falar a minha interpretação, que não se trata exatamente de uma incorporação, mas sim de uma excorporação, de algo milenar que você traz com você, que você carrega com a sua egrégora, que você traz de outras vidas, e que a alquimia do culto faz você colocar para fora. É um transe também. Muito bom, bem esclarecedor. Isso para mim é novo. Isso é bom conhecer, né? Odete, algum comentário, alguma pergunta? Tudo bem, eu fiquei curiosa, porque você falou que a Umbanda é brasileira, né? Mas ela já saiu das fronteiras do Brasil, né? Ela Já. existe, esse mesmo movimento existe em outros países, assim, com bastante conhecimento, ênfase? Eu sei de casas de Umbanda até no Japão. É porque a Umbanda, a gente diria que ela é universalista, essa palavra universalista, né? De que como eu poderia dizer, uma casa de Umbanda, ela tem a cara daquele que criou ela. A minha casa de Umbanda, a Umbanda que acontece lá, talvez não seja igual à Umbanda de nenhuma outra casa. Algumas umbandas, elas levam um pouco mais em consideração o pensamento católico, cristão. Algumas levam um pouco mais, dão mais ênfase para o pensamento kardecista. Outras umbandas são quase tão africanistas que parecem um candomblé. Então, isso é muito subjetivo. Mas ela traz, sim, essa mistura de conhecimentos que são assim, tão particulares do Brasil. O elemento branco, o elemento negro e o elemento indígena, né? O elemento branco caracterizado pelo cristianismo e pelo kardecismo, o elemento negro com o conhecimento que vem dos escravizados e o elemento indígena, que é esse xamanismo, esse grande xamanismo, que aí é comum de cada etnia, né? Alguns conhecimentos indígenas trabalham com medicinas, né?
as medicinas que nós falamos são aqueles elementos que ajudam numa cura espiritual, o rapé, o cachimbo, uma fumaça, um chá, né, ayahuasca. Minha casa trabalha com ayahuasca também, que é uma medicina potentíssima, né? Mas, assim, então, como existe essa grande mistura dentro da Umbanda, e cada Umbanda acaba tendo uma cara, assim, muito específica, é, ela se sincretiza com os lugares para onde ela vai. Veja, nos países caribenhos, existe uma manifestação chamada santeria, que é o conhecimento africano com o catolicismo daqueles lugares. É uma Umbanda diferente, a santeria. Mas a Umbanda que chega hoje em Cuba e conhece a santeria, se sincretiza com ela e vira uma Umbanda parecida com santeria, com músicas mais caribenhas, cantando. Então, assim, a religião, e eu creio que esse é um processo que acontece com todas, ela é uma manifestação de forças espirituais, da interpretação que nós fazemos dessas forças, a interpretação que nós damos, a melhor interpretação do que o sagrado nos diz, como nos devemos nos portar e tudo mais, mas a gente não deve tirar de mente que ela também faz parte de um contínuo da história, é um contínuo sociocultural. E quanto mais as culturas vão se transformando ao longo dos séculos, as religiões também. A Umbanda, ela é um resultado de um grande processo que vem desde o início da colonização brasileira. O primeiro contato dos portugueses com os indígenas, a primeira manifestação não cristã se chama santidade. Depois ela vai se transformando, se torna a cabula, calundu, e aí tem várias outras manifestações no norte, no nordeste, se torna depois o catimbó, tem um catimbó de Jurema, que até hoje persiste por lá, e tudo isso vai se transformando ao longo do tempo. No Rio de Janeiro, um grande ponto de escravizados que existia era a pequena África no Rio de Janeiro, e existia a macumba carioca. A macumba carioca, ela é talvez assim a mãe da Umbanda, né? A Umbanda, ela recebe influências da macumba carioca e de outras influências até se tornar o que é. Então, desculpe mais uma vez a minha prolixia na resposta, mas assim, ela é esse grande contínuo, ela faz parte desse contínuo histórico, temporal. Então, assim, é possível que aonde ela estiver, ela receba hoje elementos da onde ela está. Obrigada pela explicação, muito interessante. Eu acho que a diversidade que acontece dentro, né, da Umbanda ou dentro de outra expressão religiosa, é interessante que existe um princípio fundamental, né, e que todos têm esse princípio fundamental, por exemplo, os ancestrais, né, a ancestralidade, como você explicou. Então, esse é o princípio fundamental. O que adorna esse princípio, o que vem agregado a esse princípio, depende de cada local, de cada cultura, de cada povo, de cada costume, né? Isso não denigre ou não diminui o princípio fundamental, que é a ancestralidade, e as virtudes humanas, os valores humanos, porque é fundamental para o ser humano, que é um ser espiritual, que cultive, que vivencie, que pratique esses valores que são atributos de Deus, colocado na alma humana para que ele se desenvolva. Então, a questão do perdão, a questão da resiliência, do amor, da fé e de todas essas virtudes, esses valores humanos, que é o princípio fundante do ser humano. Sem isso, ele deixa de ser ser humano, ele é simplesmente um vivo morto, né? Sem a espiritualidade, é como se fosse um corpo sem vida, né? Sem luz, né? Então, é interessante essa análise, esse conhecimento. Eu confesso que eu conhecia pouco sobre a Umbanda, já estudei, já vi, mas quando o Olímpio fala, deixa para a gente um conhecimento mais amplo, mais aprofundado. Foi ótimo. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Odete. Abri agora o microfone para o Hulk, também traz seus comentários. Não, nem eu, porque eu não tenho.
Bom, querido Olímpio, muito obrigado. Achei belíssima a sua exposição, né? Muito tranquila, né? E muito abrangente. Eu consegui aqui, eu perdi várias coisas que você falou na sequência, mas eu consegui anotar aqui 17 pontos, né? De coisas que eu não Só conhecia e achei assim muito interessante, né? Eu queria saber qual é a origem da palavra Ubanda. Umbanda. O que quer dizer Umbanda? Umbanda é uma palavra do dialeto quimbundo que significa cura. Então, quando se faz a Umbanda, está se fazendo uma cura. Ah, interessante. Cura da Interessante. Muito. alma. Ok. Olímpio, outra coisa também eu achei muito interessante quando você fala dos espíritos predominantes nas sessões de Umbanda, né? O caboclo, preto velho e os caboclos. E depois você falou, acho que do Irê ou Erê, que são as crianças, né? Como você falou que os pretos velhos e os caboclos predominam, né, assim, nas manifestações das giras, como é que é a manifestação das crianças? As crianças, elas trazem, você falou da pureza, né, elas representam a pureza, né? E o que elas trazem numa reunião? Por exemplo, se uma reunião tiver adultos, a criança se manifesta também ou ela só se manifesta se tiver outras crianças na gira? Não. Adultos, assim, a grosso modo, né? Adultos incorporam espíritos de criança e essas crianças, de alguma forma, têm vem para trazer alguma leveza para a pessoa que está ali naquele momento, enfim, precisando de um abraço de uma criança, digamos assim, né? Muito bom. Uma última pergunta. Ah, não, pode falar, pode falar. Você ia falar alguma coisa, Não, eu não, cortei. não. É isso, assim, basicamente é isso. É, existem giras que são direcionadas a vários categorias de espíritos, né? Então, tem aqueles que eu acho muito importante falar, que são os pretos velhos e os caboclos. Mas existem outros tipos de espíritos, né? Existem espíritos que nós chamamos de Exus, e os Exus, eles têm esse nome, assim, que é muito demonizado pelas pessoas, mas Exus, a grosso modo, eu diria que o caráter espiritual deles é como se eles fossem guardiões, né? Existem espíritos femininos que são chamados de pombagiras. As pombagiras também são muito demonizadas, porque elas são ditas como pessoas de caráter duvidoso, mas, assim, existe uma grande perspectiva por trás das pombagiras, que é de, enfim, empoderar, fazer com que a mulher não seja capaz, e coisas assim. É lógico que tem pessoas que se utilizam desses nomes para pintar um caráter que não existe nesses espíritos, né? Mas, assim, então existem vários que aparecem, né? Que incorporam nas casas de Umbanda, né? Exu, Pombagira, Preto Velho, Marinheiro, Boiadeiro, Caboclo, enfim, Caboclo de Pena, que é aquele mais, assim, de povos originários, Caboclo de Couro, que já é aquele híbrido entre povos originários já misturados com escravizados. Existem vários que aparecem nas casas. É igual a gente tinha falado naquela minha exposição anterior. Isso depende muito de cada casa. Tem casas que o dirigente ele trabalha muito mais com pretos velhos. Tem casas que trabalham só com pretos velhos. Tem casas que trabalham só com Exu, porque os médiuns daquela casa têm mais afinidade com Exus. Então, assim, o caráter daquela casa é outro, ele é mais duro, ele é mais incisivo nos aconselhamentos, né? Isso tudo depende de conhecer. Por isso que a gente tem que ter essa liberdade de entrar na casa que a gente gosta, ou talvez não entrar em nenhuma nunca. Isso é muito particular da gente. Tem pessoas, igual a Solange falou, isso é uma coisa que a gente já vem para essa vida com uma afinidade que provavelmente seja um reflexo de outras vidas, uma afinidade para ser evangélico. E está tudo certo. A fé evangélica é maravilhosa também. E as pessoas que se encontram nela, que são
pessoas realmente evangélicas que seguem aquela fé sem denegrir ninguém, sem maltratar ninguém. São pessoas ótimas, pessoas que são católicas, provavelmente, eu acredito que elas já vieram para essa vida com essa predisposição, com essa marca ancestral mesmo. E da mesma forma, as pessoas de Umbanda, pessoas que entram numa casa de Umbanda e que se encantam com a tabaco, igual aconteceu comigo, eu tenho certeza que eu vim para essa vida para ser umbandista. E aí, dentro da Umbanda, existem essas várias matizes, né, de pessoas que se encontram melhor, se sentem mais acolhidas pelos braços de um Exu, ou pelo conselho de um preto velho. Então, isso é muito subjetivo mesmo, né? Mas é porque o senhor perguntou, pela terceira vez, perdão pela prolixia, mas o senhor perguntou sobre herês. Sim, existem casas que tem pessoas que incorporam crianças. E nessa incorporação, elas trazem também conselhos, elas brincam com as pessoas, às vezes a pessoa passou um dia inteiro de raiva, e aí à noite vai numa gira de Umbanda e encontra uma criança brincando com ele. Isso, às vezes, pode ser libertador, o sorriso de uma criança, entendeu? Então, essa que é a questão. Tem casas que tem crianças, tem casas que tem mais, tem casa que tem de tudo, tem casa que só tem orixá. Cada Umbanda é uma Umbanda, digamos assim. Muito obrigado. Olímpio, parabéns mesmo. Fiquei muito feliz, eu não conhecia praticamente nada de Umbanda, né? Você nos abriu um portal muito bonito, né? Gostei, naveguei nas suas palavras, né? Foram ensinamentos assim muito interessantes. Agora, eu só vou fazer uma pergunta e também vou parar. Alguns centros espíritas, eu tenho até um amigo espírita, né? Ele também Ele também é conselheiro, né, numa comunidade espírita lá em Sobradinho, e eles incorporam espíritos que estão doentes, né? Espíritos que estão tomados pelo ódio, né? Espíritos que passaram por essa vida, né? E cometeram atrocidades, né? E aí foram para o mundo espiritual e carregam essa carga e precisam se libertar dela. Existe nas giras de Umbanda esse tipo de trabalho para permitir que um espírito que está adoecido no mundo espiritual ele se liberte dessa doença, né, e consiga ir progredindo no seu caminho espiritual? É a última pergunta, obrigado. Sim, o que existe. Existem algumas casas que trabalham com essa linha. Na linguagem de Umbanda, nós chamamos esses espíritos de eguns. Então, os eguns são esses sofredores que vivem alguma mágoa, algum ressentimento, algum desejo de vingança. Então, alguns médiums têm essa capacidade de incorporar os eguns. Então, conforme eu disse, cada casa é uma casa. Tem casa que não trabalha com culto a egum, mas tem casa que tem culto a egum, para trazer os eguns, para dialogar com eles, para orar por eles, para fazer uma reza, para rezar um Pai Nosso, para fazer qualquer coisa, para que a gente consiga conscientizar esses eguns, para que eles toquem a caminhada deles, e desamarrando esses nós que os prendem a vida de quem está encarnado ainda. Olha, hoje é muito aprendizado. É bom, né? Muito obrigada, Pai Olímpio. Com certeza, muito esclarecimento, muita novidade para a gente, né? Quero também aqui abrir o microfone agora para a Rita, depois o pastor Levi, para que eles também possam trazer, não conseguiram acompanhar, né, a apresentação do Pai Olímpio, mas possam trazer seus comentários também, e a Rita que vai fazer uma apresentação dela também. Nossa, eu perdi o começo, que pena, mas muito bom, assim, ouvir você falando, né? E, assim, como eu posso dizer, a falta de conhecimento, né? A ignorância, né? Traz aí tantos preconceitos. E que bonito que é o significado de Umbanda, né? Cura, né? Então, nossa, muito legal. Assim, foi bem esclarecedor em alguns pontos também que eu não conhecia. Mas deixa eu só me apresentar rapidamente. Eu sou a Rita, né, como eu já me apresentei para vocês. Eu frequento o Templo Zulai há mais ou menos 21 anos, né, vou fazer 21 anos esse ano. Sou voluntária lá no templo desde 2005, né, e lá no Templo Zulai nós praticamos o budismo humanista, que é o budismo de ensinamento mesmo, né, para
a gente fala que é o budismo que sai do templo, né? Que na verdade é para alcançar todas as pessoas. Eu sou de origem católica, né? Eu cheguei no templo porque na época meu esposo, na época era meu noivo e hoje é meu esposo, ele estava com problemas de saúde e ele não tinha nenhuma religião que ele seguia, né? E aí um dia ele no hospital, ele estava bem doente, assim, com vários problemas e não se descobriu o que era. E aí numa conversa eu falei para ele, eu acho que seria legal você procurar alguma coisa da espiritualidade, não importa, né? Se é no evangélico, no católico, no espírita, eu vejo alguma coisa que você se identifique para ir. E ele quis conhecer um templo budista, e nós chegamos lá no Zulai. Então, nós estamos lá há 21 anos, né? O Zulai tem uma associação que se chama BLIA, que significa Associação Internacional Luz de Buda, né? E nós temos vários monastérios pelo mundo. O nosso monastério central é em Taiwan, né? Mas nós temos vários, e o Templo Zulai é o maior templo budista da América Latina. Então, nós praticamos uma linha de budismo da linha chinesa, que é a escola Chan de budismo, né? A escola Mahayana, na verdade, que é o equivalente ao Zen do japonês. E lá o templo é aberto, então a gente recebe todo mundo. Não importa para se é católico, se é umbandista, se é evangélico. Lá para a gente, todas as pessoas, todos somos iguais, né? Todos estamos aqui para praticar a paz, o amor, né? A gente fala que são as 3 boas atitudes, que é o que a gente ensina para as crianças da nossa fundação também, que é falar o bem, né? Fazer o bem e ter bons pensamentos. Então a gente fala que se a gente conseguir praticar essas 3 boas atitudes, a gente já vai estar fazendo muita coisa aí pelo mundo, né? Então, vou falar rapidinho, porque eu sei que todo mundo já falou, mas é isso, eu estou bem feliz. A nossa abadesa não conseguiu estar aqui hoje porque a gente está tendo uma conferência no templo no Chile, mas com certeza nas próximas aí ela vai querer estar para poder compartilhar um pouquinho com vocês. E como a gente tem blias espalhadas pelo Brasil todo. Então a gente tem em Brasília também representantes, né, que moram aí, e eventualmente ela está em Brasília também fazendo palestras, né? Então o budismo humanista ele é bem acessível, ele é assim, onde ela é convidada ela vai, ela compartilha, né? Então a gente lá no templo os nossos ensinamentos são bem acessíveis para tanto para a gente participar também, como se alguém quiser ir eventualmente ao templo conhecer, fazer uma visita, uma palestra, as portas estarão sempre abertas. Então, Pai Olímpio, obrigado aí pelas. Eu peguei 2 esclarecimentos, mas que já foram riquíssimos, né? E com o budismo também às vezes acontece um pouquinho disso, né? As pessoas não conhecem, então acabam não sabendo direito se é uma religião, se é uma filosofia, e aí às vezes acontece também de ter essa falta do entendimento, às vezes até um pouco de preconceito mesmo, né? Mas eu acho que por isso é super importante esse encontro que vocês estão promovendo, eu acho isso fantástico, que é para poder cada um falar ali da sua experiência, da sua religião, né, ou da sua filosofia, mas poder compartilhar e poder desmistificar. E que, na verdade, é o que a gente fala, todo mundo fala a mesma língua, que é a língua do amor, da paz, da harmonia, né? Que é isso que a gente tem que realmente... Para isso viemos ao mundo, né? Então muito bom, parabéns, assim, para vocês. Estou bem contente de poder participar hoje pela primeira vez e espero participar outras vezes. Gratidão. Com certeza, está sempre convidada. Depois, se puder também compartilhar o contato, né? Para a gente poder manter contato também com a equipe aqui, com os representantes em Brasília, né? Porque nós também promovemos tá os eventos interreligiosos aqui, para que eles também estejam com a gente, né? Com certeza. Eu vou passar para a Abadessa, né? A gente tem algumas pessoas, e eventualmente também ela vai muito a Brasília também, e sempre quando tem algum evento, alguma coisa que convidam as blias participam. Então vamos sim, a gente pega os contatos, compartilha. Eu troquei e-mail com o Hulk, né? Até para entender direitinho, para ele me passar os links, mas com certeza vamos trocar esses contatos, sim. Tá certo, vamos nos fortalecer cada vez mais, né? Pastor Levi, com a palavra. Olá, boa noite. Boa noite, pastor. Olímpio, perdoe-me, porque eu tive um imprevisto. De fato, eu estava muito animado e interessado em ouvir desde o início, mas você disse que é prolixo, né? Você não é prolixo, você é bondoso nas palavras. E à medida que você foi respondendo questões, você foi me trazendo ensinamentos e informações, né? Sobre a Umbanda. E eu quero começar aqui, eu não vou demorar não, porque pastor tem fama de falador, né?
Pai de Santos também. citando citando o trechozinho que a Carolina, vez por outra, me envia algumas coisas muito importantes, interessantes na espiritualidade, né? Há uns 15 dias ela me enviou algo. Eu vou ler só o primeiro ponto. No Dia da Fraternidade, o Templo da Boa Vontade convida você a refletir sobre aquilo que verdadeiramente une a humanidade: o respeito, a compaixão, a caridade e o amor fraterno. Então, o grande problema nosso, os evangélicos, né, é a gente falar que tem isso aqui, que vive isso aqui, e, na verdade, não viver isso no relacionamento com os outros irmãos. É, então, eu estava vendo, estudei um pouquinho sobre a Umbanda, me preparando para a palestra, só que aí eu não pude participar, né? É, Eu vi que tem elementos africanos, indígenas, católicos e espíritas, em regra, né, em geral. isso, Mas não tem protestantes. E aí eu fiquei pensando, por que que não tem protestantes? E eu colocando a mão à palmatória, a Umbanda é brasileira, né? Tem é, uma raiz no Brasil, né? é, Eu colocando a mão à palmatória, os protestantes que vieram para o Brasil, eles vieram com americanos, norte-americanos, praticamente todos eles, e eles tinham uma ideologia, o Destino Manifesto. Já ouviram falar nisso? já, O Destino Manifesto, né, é que eles foram escolhidos por Deus, pelo Criador, pelo Divino, para salvar o resto da humanidade e para libertar as demais pessoas, tirando das trevas e trazendo para a luz. Então, talvez os protestantes evangélicos não apareçam no sincretismo exatamente porque tem da parte deles mesmo essa barreira, né? Aí depois eu queria que você falasse sobre isso como uma resposta. E aí, para Rita, eu sou metodista, né? Os metodistas, eles vêm de origem anglicana, mas também vêm via Estados Unidos, também vêm influenciados pelo Destino Manifesto, que os pais que vieram para o Brasil têm essa ideia ideológica misturado com o espiritual de que eles são os salvadores da humanidade, e esse é o eixo da missão. Quando ou se falar em missionários, né, evangélicos, protestantes, geralmente são movidos por esse eixo. Agora, aqui nesse grupo, eu tenho aprendido que o que une a humanidade é muito maior do que essas questões, né? É, o respeito, a compaixão, a caridade e o amor fraterno. Isso aqui falou bastante comigo. Então, eu gostaria que você fosse sincero em falar um pouquinho sobre algumas experiências com evangélicos, protestantes e como vocês lidam com isso. Talvez eu esteja sendo até um pouco duro de perguntar isso dessa forma, mas pode ser sincero que eu estou com o coração aberto. olha, Obrigado. pastor, assim, eu vou dar uma resposta, mas não é que eu queira, assim, repudiar, mas, assim, a minha experiência, eu tenho, geralmente não, mas, a grosso modo, o preconceito vem de pessoas da fé evangélica. Mas, assim, e eu vejo isso um pouco menor das pessoas que têm um pensamento católico, porque eu vejo, assim, uma similaridade entre catolicismo e Umbanda. Existe aquele pensamento, existe aquele conceito que a gente fala na teologia mesmo, a gente aborda que é a cosmologia, né? Então, esse pensamento cosmológico do espaço espiritual, do espaço metafísico, para o católico, ele enxerga muita coisa, ele enxerga um grande Deus, mas abaixo dele tem santos, e tem anjo, e tem arcanjo, e tem querubim, tem um monte, então é super povoado no imaginário de um católico, que é muito parecido com o imaginário de um bandista, que tem um grande Deus, Olorum, Olodumare, e depois abaixo tem divindades menores, orixás, e depois tem as suas divindades pretos velhos, caboclos, depois já na parte mais umbralina ali tem Exus, pombagiras. Então, na cosmologia de um católico, existe uma proximidade entre o que existe no psicologismo de um bandista. Então, parece que essas duas pessoas elas conseguem conversar um pouco melhor. Ao passo que a cosmologia de um evangélico, ela assim, a grosso modo, né, ela, que a gente não pode generalizar a todos, né, mas assim, a grosso modo, ele enxerga um
o grande Deus Pai, que se divide, né, que, enfim, que age como três pessoas, mas, enfim, concentradas em uma única força, e não existe nada mais além disso. Então, eu vejo que essa é a grande dificuldade do diálogo. Mas eu falo isso não como uma forma de provocar, eu falo como uma observação fria mesmo do que a gente vive. Mas, assim, alguns colegas evangélicos que eu tenho, nada melhor do que a convivência, para, na convivência, ele perceber que é só um ponto de vista diferente sobre a espiritualidade. Não quer dizer que eu esteja certo, nem que ele esteja certo, mas que ambos estão certos dentro das suas realidades. Agora, como eu disse que a Umbanda ela é extremamente plural, existem casas que são extremamente católicas, e ela tem mais de santos e de Jesus e de Maria do que de orixá. Tem casa que já tem tanto orixá que, enfim. E eu conheço casas, já conheci duas casas, que ela tem um pouco de evangélica nela, né? Não se fala de Maria, mas se fala extremamente de Jesus. É como se fosse uma fusão entre Umbanda e o protestantismo. Porque não se fala de Maria, não se fala de santos, mas existe lá no altar, né? A gente chama de congá. No congá tem uma grande imagem de Jesus ali. Então, esse grande fenômeno que é essa mistura sociocultural, ela acaba se mostrando também na religiosidade. Eu já conheci pelo menos duas casas em que a figura central da casa é Jesus, mas também tem caboclo, preto velho, enfim, tem tudo isso. Então, por incrível que pareça, né, parece ser assim uma combinação impossível, mas não. Existe a combinação de uma casa umbandista meio evangélica, que eu vejo assim até um movimento do outro lado. Casas evangélicas que gostam de muita música, muito atabaque, aquele que o pessoal começa a dançar, o pessoal fala que é reteté, né? E dança para lá e para cá. E tem gente que critica aquilo ali. Mas eu, enquanto um bandista, eu vejo que aquelas pessoas, elas estão, algumas, né? Algumas estão fingindo, mas tem gente que está ali no estado alterado de consciência. E na minha perspectiva espiritualista, um bandista, é possível que haja ancestrais que estejam incorporados naquelas pessoas, entendeu? Então, da mesma forma que existe um movimento improvável, mas que existe, de casas umbandistas que trabalham um pouco com a ideia evangélica, existem casas evangélicas que acabam trazendo para dentro do seu rito algo de umbanda também. É isso. Fui prolixo? Excelente, muito obrigado pela resposta. E vocês percebem que eu reconheço isso, né? Que eu vejo isso no dia a dia, no relacionamento. E dois pontos que eu quero destacar. Um dia eu quero falar aqui no grupo sobre, vocês sabem disso, mas às vezes alguém falando mais didaticamente ajuda um pouco, né? A reforma protestante, como ela aconteceu em linhas muito rápidas, que ela se divide em protestantismo e os protestantes e os reformados, lá na Europa. Depois dos protestantes e os reformados, vêm outras seitas cristãs que vão proliferando até chegar a esses ditos evangélicos de hoje, né? E aí talvez isso ajude um pouco a perceber o porquê que esses grupos que são herdeiros, tanto da reforma como do protesto, do Lutero, às vezes eles se radicalizam e se fecham. E às vezes se tornam agressivos na relação com o outro, né? Fugindo dessa finalidade maior que é a fraternidade. O outro ponto, quando você falou que a Umbanda, ela significa cura. Só para fechar, que eu estou igual o Hulk, estou falando demais. E a Carolina quer falar também. No catolicismo oriental, o conceito de santidade tem a ver com cura. Então, cada vez que o indivíduo peca, ele não pensa o pecado, e aí pecado, aquela coisa catalogada, né, de fazer, deixar de fazer e tal, mesmo que com uma base bíblica. Ele vê como uma doença e que ele precisa de cura. Então, quando ele busca se resgatar, se religar com o Criador, ele tem cura. É como se fosse um processo de cura espiritual. Então, no catolicismo oriental, isso é muito interessante. Muito obrigado.
Obrigada, pastor Levi. O Hulk também gostaria de comentar. Sim, muito obrigado. É interessante que quando o querido Pai Olímpio respondeu ao pastor Levi a questão dos santos e os anjos, né? As escrituras barrais confirmam isso, sabe, Olímpio? Ela fala das hierarquias espirituais. E ela fala, inclusive, uma expressão concurso supremo. Essa expressão concurso supremo se refere a esses grandes seres iluminados que, desde que o homem foi criado, têm sido enviado para a humanidade para orientá-la, guiá-la, né? Podemos chamá-los de avatar, chamamos também de manifestantes divinos, né? Porque eles representam a divindade suprema entre os homens, que são criaturas muito especiais, né? Então, existe esse conceito, e você falou muito bem da complexidade do mundo espiritual. Os ensinamentos barrais confirmam que existe essa complexidade, né? Inclusive, as escrituras barrais falam da unidade dos dois mundos, do mundo espiritual e do mundo material, né? Tanto é que tem uma frase que eu não sei se é cristã: assim como é na terra, também é no céu, que a terra é um reflexo do mundo espiritual. E aqui nós temos muitas complexidades, né? Também existem as complexidades do mundo espiritual. Então, nesse ponto, tem um sinergismo muito grande entre os ensinamentos barrais e o conceito espiritualista que você tão bem nos expôs, né? Eu queria aproveitar e pedir para a Rita, depois, Rita, aproveitando aqui, você nos mandar o seu WhatsApp, porque a gente tem mandado as convocações para os membros do grupo do WhatsApp, né? E vou reforçar aqui o pedido que todas as comunidades tenham um representante masculino e feminino, né? Para a gente ter as duas vozes, as duas visões do mundo, a visão feminina e a visão masculina. Então, quando o querido Pai Olímpio puder indicar uma pessoa da Ubanda que seja uma mulher, ela será muito bem-vinda ao grupo, né? O cristianismo já está representado pela Caroline e pelo pastor Levi, e eu vou pedir para a Rita também, viu, Rita, já que vocês têm representante aqui em Brasília, também indicar um nome para participar. Nós sempre mandamos uma cartinha formalizando o convite à pessoa, né? Você não recebeu a cartinha, mas recebeu o convite porque você queria conhecer o grupo, né? Então, depois, vocês nos indicam o nome, nós oficialmente mandamos uma cartinha confirmando, então, a participação. E aí a gente sempre precisa do WhatsApp, porque existe um grupo chamado Grupo de Diálogo Interreligioso de WhatsApp, onde a gente bota todas as informações e os convites para a reunião. Obrigado. Eu posso falar ainda uma coisa, Carolina? Vou deixar. Obrigado. Viu, Alípio? Quando você falou a questão da espiritualidade, como ela se manifesta, né? Eu esqueci de tocar nesse ponto. Eu concordo plenamente que o divino ele vem e ele acontece de formas diversas, né? E que ninguém é detentor único dessa, como o Hulk falou, desse poder sobrenatural que vem e se manifesta de diversas formas. Nós tivemos aqui em São Paulo o Roger Bastide, um antropólogo. Ele andou ali pela USP, mas ele faleceu em 74. E ele criou o conceito de sincretismo. É um conceito antropológico e ele é um dos criadores desse conceito que vai nessa direção. Só isso aí. Um abraço. Inclusive, no início da minha exposição, eu tinha falado justamente sobre o Roger Bastide, que foi uma das minhas primeiras leituras. Eu tenho iniciado um estudo sobre a antropologia mesmo, né, para entender esse caráter das religiões, das diversas manifestações espirituais, e eu cheguei a falar sobre ele também no início da... Bacana. Muito Estamos bom. conectados. Estamos. Muito bom. Obrigado. Pode emendar, Hulk. Pois apenas falando sobre a dinâmica do nosso grupo, né? Nós vamos completar com o candomblé, né, na próxima reunião, porque aí a gente pega as manifestações espirituais ancestrais, que elas não têm livro sagrado, porque elas surgiram muito antes da escrita.
Então, tanto a Umbanda é brasileira, quer dizer, um pouquinho mais nova, mas ela traz uma ancestralidade de 4.000 anos. A mesma coisa, xamanismo, talvez 6.000 anos. Então, e aí falta um candomblé. Né? Eu vou tentar... A Zumira não já falou? Então, nós estamos agora num novo ciclo. Ela vai apresentar, porque aí a gente pega uma sequência para depois pegar as manifestações que tem um livro sagrado. Aí nós começaríamos com o judaísmo, né, uma das manifestações mais antigas, e aí porque aí a gente vai ter uma visão de conjunto, né, que foi o xamanismo, a Umbanda e o candomblé. Mas se a Zumira não puder no mês que vem, Olímpia, eu já vou te convocar para você falar sobre o candomblé, já que você teve uma passagem pelo candomblé, né? Mas eu vou falar. Será um grande prazer, mas assim, eu espero que a mãe Zumira possa, né? Ela é minha mais antiga, eu sempre vou pedir a bênção para ela, e ela tem uma vivência infinitamente maior do que a minha. Mas se ela não puder, eu me coloco inteiramente à disposição de falar tudo que eu entendo do candomblé, tudo de ensinamentos, enfim. Perfeito. Combinado. Obrigado, Carolina. Obrigado aí pela coordenação. A palavra é com você, Carol. Tá certo. Mais uma vez, né? A gente está um pouquinho cedo ainda, mas acredito que todos puderam se manifestar. Se alguém quiser falar agora, ou cale-se para sempre. Eu vou pedir licença, porque eu tenho um compromisso aqui que não dá para esperar muito, não. Então, minha mãe está precisando de atendimento. Aí eu fico grata por vocês todos e no próximo encontro a gente está aí novamente juntos. Ok? Tá certo, Odete. Muito obrigada e dá um abraço também na mãezinha. Obrigada. Gratidão, Odete. Sim, Hulk. A mãe da Odete tem 92 anos e já está com várias dificuldades de saúde, e é ela que faz toda a preparação para a mãe poder dormir, né? Então, a gente tem que compreender isso. O querido amigo pastor Levi falou sobre sincretismo, né? E o querido Olímpio também, né? Nós estamos, segundo o que foi revelado nas escrituras barrais, a humanidade já está vivendo um novo ciclo histórico, que surge com a revelação Bahá'í, com o início, né? Esse ciclo nós chamamos de ciclo da unidade, ou seja, união de todos os povos, de todas as raças, de todas as religiões, que é o cumprimento do que Jesus falou e está registrado no Evangelho de João, versículo 10, 16. No final do enunciado desse versículo, Jesus disse: haverá um rebanho e um pastor. Então, as escrituras barrais deixam claro que já chegou o momento de cumprir isso, né? Isso implica num sincretismo fortíssimo, né? Quer dizer, nós vamos ter no futuro uma humanidade que vai ter assim uma civilização sincrética, né? Nós vamos estar com aí a filosofia chinesa, japonesa, africana, norte-americana, europeia, latino-americana, brasileira, né? Então o sincretismo ele vai ser o futuro da humanidade, né? Assim, todos esses conhecimentos ancestrais que têm sido muito bem apresentados, né? Eles vão sofrer uma grande síntese, né? De tal forma que a humanidade se torne uma só, como Jesus tão bem prometeu e colocou no futuro afirmativo. Ele disse: haverá um futuro, um rebanho, um só pastor. Ele não colocou no futuro condicional, né? Então, isso realmente vai ocorrer, e as escrituras barrais são muito fortes nesse sentido. Inclusive, só citando aqui um trecho das escrituras barrais, né, que Deus revela a Bahá'u'lláh, que diz o seguinte: o tabernáculo da unidade foi erguido, não vos considereis uns aos outros como estranhos. Então, o tabernáculo era aquela estrutura móvel sagrada que continha a Arca da Aliança, que os judeus levavam pelo deserto naquela grande caminhada de 40 anos. E onde eles paravam era o altar que eles tinham para a comunicação com o Ser Supremo. Então, quando Deus revela a Bahá'u'lláh que o tabernáculo da unidade foi erguido, ou seja,
a estrutura sagrada da unidade foi erguida. O que está faltando é a gente ter esse sincretismo, né, religioso, olhar os princípios, né? Você bem colocou no começo da sua exposição, os princípios são os mesmos. Né? Quando você falou das virtudes que os orixás e os santos representam, eu achei muito importante, né? Porque são essas virtudes que nos fazem a imagem e semelhança de Deus. Fisicamente, nós temos biotipos, fenótipos diferentes, né? Mas, no entanto, nós temos, dentro de cada um de nós, o padrão supremo, né? O padrão infinitamente supremo, que é a imagem e semelhança de Deus, que são as virtudes. O amor, a paciência, a compreensão, a alteridade, né? A cooperação, né? O desprendimento, a caridade, tudo aquilo que nós dissemos aqui. Então, a gente poder estar reunidos numa reunião como essa é uma bênção. É uma bênção. Né? Hoje, por exemplo, conhecer sobre a Umbanda, para mim, foi extraordinário. Né? Eu naveguei nas palavras do Olímpio e te dou os parabéns, Olímpio. Você tem uma capacidade de comunicação extraordinária. Que Deus te abençoe, né? Te conserve e desenvolva essa capacidade muito bonita que você tem, fruto da sua espiritualidade. Todos. Pastor Levi, quando fala, é uma simpatia também, a Solange. A Carol, depois nós vamos ver a apresentação dela, ainda não deu uma apresentação, mas vai chegar quando a gente tiver o cristianismo aqui. Não é? E por falar nisso, em termos de sequência, nós vamos ter, então, o candomblé, né? Depois, eu preciso ver os amigos representantes do judaísmo têm participado muito pouco, né? Aí vou ver se eles vão poder participar ou não para falar sobre o judaísmo. E aí a gente vai na sequência até chegar à época da manifestação Bahá'í, né? Então é isso, queridos amigos, obrigado. Tá certo. Bom, hoje foi uma grande aula, né? Uma experiência maravilhosa, extraordinária, como o Hulk destacou, e que seja sempre assim, né? Estarmos aqui abertos para o aprendizado, aprendermos a acolher e a respeitar a todos, e entender que não somos donos da verdade, né? Estamos aqui para aprender uns com os outros. E, como sempre, a gente finaliza com uma mensagem final, uma palavra final, uma oração, uma prece. Gostaria de convidar a Rita, se ela deseja trazer uma mensagem final que você queira dedicar a todos. Olá, tudo bem? Vamos lá. Me pegou de surpresa. Mas a gente tem uma dedicação de méritos que eu acho que seria legal. Deixa eu só pegar ela aqui, peraí. Posso falar? Pode. A gente sempre faz essa dedicação de méritos quando a gente está todo mundo junto, né? Antes de uma refeição, ou assim, ou para agradecer diante de alguma coisa que esteja acontecendo de especial, ou de algum evento, né? Então ela fala assim, que a generosidade, a compaixão, a alegria e a equanimidade permeiem todo o universo. Que todos os seres sencientes valorizem os méritos, criem vínculos e beneficiem os céus e a terra. Pratiquemos o Chan e a terra pura, sigamos os preceitos, aceitemos tudo com equidade e tolerância. Façamos os grandes votos com espírito de arrependimento e gratidão. É isso. E aí a gente sempre termina falando O Mitofô. O Mitofô é um nome de um Buda que significa luz infinita. Então, quando a gente deseja o Mitofô, a gente deseja tudo que for de melhor, tudo que for de muita luz para as pessoas. E é uma forma de agradecer. Então, o Mitofô, muito obrigada pela oportunidade. O Mitofô. Quero também aqui esse encontro de hoje, a nossa homenagem também, os parabéns, que ontem foi aniversário do pastor Levi, que Deus continue abençoando, muita saúde, muita paz, cantar os parabéns para ele, né? Parabéns para você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o pastor Levi! Obrigado! Viva! Sinta-se abraçado por todos, viu? Muito obrigado. Sim. Um forte abraço a todos, boa noite. Mês que vem o nosso encontro acontece no dia 1º de julho, na primeira quarta-feira. Isso. Perfeito.
Se Deus quiser, até lá, então. Muito Até bem. lá, gente. Boa noite, bom feriado para todos. Descansem, estejam Amém. em paz sempre. Gente, Fiquem muito na obrigada. paz. Boa noite. Boa Muito noite, obrigado. gente. Obrigado, viu? Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Tchau, tchau.